Jardim, substituto do Felipe Luiz no Flamengo, está começando muito bem. 3-0 contra o Botafogo no sábado. O técnico está invicto e ainda não sofreu gol. O clima tá levinho por aí. Ana Flávia Nunes, boa tarde. Ei, Kelly, boa tarde para você. Clima leve e com folga hoje aqui no Ninho do Urubu, tá? Aliás, primeira folga da equipe do Flamengo desde a chegada do treinador Leonardo Jardim. O time tem trabalhado intensamente, tanto que ontem teve treino no dia seguinte, a vitória sobre o Botafogo por 3-0 no Newton Santos. Jogo, aliás, que foi dominado, né, pelo Flamengo e com o resultado de sábado agora são 10 vitórias do Flamengo sobre o Botafogo nos últimos 11 jogos disputados no Newton Santos. Flamengo venceu com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro, com destaque para o gol de falta, né, do Léo Pereira, zagueiro que, como o Gil lembrou agora há pouco, está na pré-lista da convocação da seleção brasileira. Essa pode ser a primeira convocação dele na carreira. E a gente lembra mais uma vez que foi o terceiro jogo do Flamengo sob o comando do Leonardo Jardim. Nesses 3 jogos o time não sofreu nenhum gol. Isso foi bastante elogiado pelo treinador e amanhã a equipe vai se reapresentar aqui no Ninho do Urubu, pensando no próximo jogo, quinta-feira, contra o Remo no Maracanã. Kelly. Valeu demais, Ana Flávia Nunes. Quero falar agora sobre renovação do Flamengo com uma condição muito específica. Bruno Henrique só vai ter seu vínculo prorrogado, o contrato acaba em 31 de dezembro, se ele aceitar uma bela redução salarial. Vale a lembrança de que o BH, hoje com 35 anos de idade, perdeu status de titular e de protagonista desde a última renovação. Na oportunidade, o Palmeiras havia lhe oferecido um caminhão de dinheiro. O Flamengo nem chegou às mesmas cifras do Bruno Henrique, mas concordou no pagamento de R$1,5 milhão por mês. Agora, para ter seu contrato prorrogado por mais um ano, Bruno Henrique vai precisar aceitar uma redução salarial. E as primeiras conversas estão engatinhando. BH chegou a cogitar no ano passado a aposentadoria no fim de 2026. Essa ideia já foi descartada. Bruno Henrique quer jogar por pelo menos mais um ano. Ele entende que ainda tem condição física de ser competitivo, embora seus números no Flamengo não sejam tão bons. Temporada de apenas 9 jogos, com 2 gols e 2 assistências, o BH foi titular em 3 desses 9 jogos. Não dá para imaginar que o Bruno Henrique ainda consiga ser protagonista no Flamengo, embora, se saísse para jogar em outros clubes brasileiros, tenho certeza que seria personagem importante. O Bruno Henrique caberia no seu clube do coração. Já use espaço para comentário para registrar sua opinião. A partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Fla de graça em 1º de janeiro de 2027. Hora de falar sobre uma preocupação no Flamengo. O rubro-negro está classificado para a próxima fase da Libertadores da América Sub-20. O time passou em primeiro no seu grupo com 7 pontos e agora aguarda pelo segundo melhor colocado entre os 3 grupos. Mas a preocupação diz respeito a Rian Roberto, o atacante que tem chamado a atenção de clubes do exterior e que havia feito grande primeira fase. Na partida contra o Independiente Medellín, que terminou empatado em 0-0, ele sofreu uma entrada muito forte no tornozelo e precisou ser substituído. O Flamengo agora avalia se ele tem condição de continuar disputando o torneio. Vale a lembrança de que o Rian havia voltado de lesão no mês de janeiro. Ele havia ficado afastado por bastante tempo por conta de uma lesão um pouco mais grave. Só para completar, o Flamengo Sub-20 tem a intenção de ser campeão para depois disputar o Mundial da categoria. Informação importante no Flamengo: o rubro-negro pode perder um titular absoluto no meio do ano por apenas $4 milhões. A gente está falando de só R$21 milhões. É que Eric Pulgar, o volante chileno, que é peça super importante no rubro-negro desde a temporada passada, acertou, na última renovação de seu contrato, uma cláusula que baixa, no meio desse ano, a multa para apenas $4 milhões. Foi uma exigência do Pulgar na renovação do contrato. Os dirigentes do Flamengo, que estão à frente do clube, aceitaram essa condição no ano passado, imaginando que alguém com 32 anos de idade não chamaria a atenção de clubes de fora. Importante registrar que essa multa baixa vale apenas para times do exterior. Acontece que o Pulgar, em boa fase, segue agradando e chamando a atenção de gente de fora. Times da Europa, dos Estados Unidos e até o River Plate já manifestaram a intenção de contratá-lo. E agora o Flamengo se vê sob risco de perder um jogador de muito difícil reposição. Por mais que tenha ótimos volantes, como o Jorginho, como o Saul, entre outros, ninguém com a característica do Pulgar, aquele volante que protege o sistema defensivo e ainda tem boa qualidade na saída de bola. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Você acha que a diretoria do Flamengo errou ao aceitar essa exigência de uma multa baixa? Existe o risco de o Pulgar sair com uma multa de $4 milhões
use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Flamengo de Leonardo Jardim vai evoluindo rodada após rodada. Nesse sábado, vitória absolutamente fácil e confortável por 3-0 contra o Botafogo no Nilton Santos. Os gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. E o grande destaque desse início de trabalho do Leonardo Jardim é sua defesa. O Flamengo não tomou gol em 3 partidas, ele estreia na final do Campeonato Carioca 0-0 com o Fluminense, vence o Cruzeiro por 2-0 no Campeonato Brasileiro e agora um 3-0 contra o Botafogo. Tá muito claro que uma das preocupações do Leonardo Jardim era tornar o Flamengo menos vulnerável, até porque ele sabe que o Flamengo tem enorme capacidade de construção e criação. Então, em algum momento, a bola vai entrar lá na frente. Se não tomar gol atrás, o Flamengo fica mais perto das vitórias. Tem sido assim, início bastante promissor. Técnico, inclusive, elogiado pelos jogadores, mesmo com um estilo mais linha dura do que o Filipe Luiz. Por exemplo, Leonardo Jardim instituiu a volta da concentração para os jogos no Rio de Janeiro e treinos nos dias das partidas. Essa já era uma reivindicação antiga de alguns dos líderes do elenco, como Alexandro e Danilo, muito preocupados com o excesso de farra de alguns atletas rubro-negros. Que nota você dá de 0 a 10 para o início do trabalho do novo treinador rubro-negro? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Claudinho pode voltar para o Santos. Essa informação correu às redes sociais nos últimos dias e o Peixe, dá para dizer, é mais um dos interessados no meio atacante de 29 anos de idade que deixou nessa semana o Al Sadd. Ele voltou ao Brasil ao lado da família sem dar muitas explicações. Foi o próprio Al Sadd quem contou que o Claudinho tomou essa decisão meio intempestiva. O Al Sadd, inclusive, conta com o retorno do atleta para lá. Ele é titular absoluto e foi comprado do Zenit no ano passado por 20 milhões de euros. Nem o staff, nem representantes do Claudinho têm falado a respeito do assunto. Se imagina que ele possa ter deixado o Catar por conta dos bombardeios. O Catar é um dos países atingidos pelo Irã no conflito com Israel e Estados Unidos. É muito difícil, para não dizer impossível, imaginar que o Claudinho possa retornar ao futebol brasileiro por agora. A janela de transferências para contratações de atletas internacionais acabou em 3 de março. Nicola, mas e a guerra? Aí haveria necessidade de uma autorização prévia da FIFA. Mas é difícil imaginar que a FIFA autorize o Claudinho a deixar o Catar, levando em consideração que o campeonato por lá está sendo disputado. O time dele, inclusive, perdeu na sexta-feira por 5-2 no retorno do campeonato Qatar. Claudinho, que disputou desde o início dessa temporada 20 jogos com 5 gols e 7 assistências. O jogador também é pretendido há bastante tempo pelo Flamengo, já foi monitorado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, entre outros. Só para completar, registrar que o Claudinho foi formado na base do Santos, passou a maior parte da carreira jogando na Vila Belmiro, categorias de base. Curioso para saber também sobre convocações especialmente de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo deve ter 3 jogadores convocados, Danilo, Alexandro e também o Lucas Paquetá. As dúvidas ficam para Léo Pereira e Pedro. Palmeiras pode ter Andréas Pereira e há um lobby grande para que Vitor Roque seja chamado. Também estou curioso para saber se Endrick volta à seleção, situações parecidas a de Antony e Igor Thiago. O Igor Thiago é centroavante, joga no Brentford, tem feito muitos gols. Vamos ver se ele aparece na convocação de Carlo Ancelotti. Você levaria o Neymar? Já usa o espaço para comentário e responda a pergunta, beleza? E essas foram as principais notícias do Flamengo de hoje. Se você quer continuar bem informado sobre tudo que acontece no Mengão, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Aqui no Flamengo Hoje News você encontra atualizações diárias, informações sobre contratações, bastidores, mercado da bola e tudo que envolve o dia a dia do Flamengo. Se você é parte da nação rubro-negra, deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com outros torcedores que gostam de ficar por dentro das últimas notícias do clube. E claro, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias de hoje. A sua participação é muito importante para fortalecer a nossa comunidade de torcedores. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais notícias do Flamengo.